Fala galera, todo o prazer de estar aqui nesse momento inenarrável, mais uma madrugada, né? É, com as nossas análises da rodada, dessa vez da rodada 26. Bom, já vou, eu vou falar aqui, já vou começar com o goleiro e aí antes de entrar nos outros, nas outras análises, eu vou dar uma passadinha naquele material que eu mandei para vocês sobre os jogadores mais regulares, tá? Vou começar pelo goleiro, porque o goleiro não entra dentro daquele material, e depois eu passo com aquele material para a gente entender um pouco também o do porquê de algumas escolhas que a gente está fazendo aí para essa rodada, tá bom? Bom, vamos lá. Goleiro. Temos que indicar três, tá? Então, temos não, né? Na verdade, eu indico três porque não quero botar 50 opções para vocês, mas como a gente tem o combinado que eu sempre faço com vocês indico aqui e falo um pouco da rodada, tá? Rodada tem alguns bons goleiros, tá? O Cruzeiro tá indo com time reserva, então o Vanderlei é uma boa opção. Apesar que, assim, Cruzeiro com time reserva acaba não atacando muito, não sendo muito ofensivo. E aí pode achar um gol e aí o Vanderlei ficar aí ficar com -2, porque eu não sei se vai ser vai exigir tanto o Vanderlei. Mas aí time reserva, o Vanderlei se torna aí uma boa opção contra o Cruzeiro. O Ronaldo, goleiro do Vitória também. Botafogo cede bastante pontuação para goleiro, é o time que mais cede pontuação. Também cede bastante saldo de gol, tá? Mas, tá? Eu acho que é um jogo que o Botafogo vai para cima. O Vitória não é tão bom defensivamente, então se vocês olharem aqui, ó, na parte do saldo de gol conquistou 6, né? Então metade dos jogos aí praticamente Vitória tomou gol. Então acredito que essa média aqui cai um pouquinho, mas Botafogo vai para cima, sempre cede bastante, acaba cedendo algumas defesas difíceis, tá? Então também o Ronaldo pode ser uma boa opção. Agora, o Ronaldo, para mim, Ronaldo e Richard estão meio que no mesmo patamar, tá? Então, quem não quiser o Ronaldo, quem não quiser o Richard, que a gente indica aqui, tem o Ronaldo, da mesma forma que tem o Marcelo Groi como segurança, né? Aquele goleiro mais seguro, e a gente está trazendo aqui o Santos, goleiro do CAP, por segurança, tá? Então vamos, para quem não quiser arriscar nessas três aqui, dentro das nossas análises, tá livre aí para dar uma analisada aí na nossa tabelinha. E aí, nesses nomes aí que a gente está falando aí, são mais três aí como opções, tá? Bom, vamos começar aqui pelo Richard. Por que o Richard? Bom, o Richard tem uma média -2,1 dentro de casa, mas fora de casa a média dele cresce para 6 pontos. O Paraná fora de casa ele tem que jogar retraído, então puxa o time para frente, né, o adversário para frente, e está pegando um Atlético Paranaense que já cedeu diversas defesas difíceis jogando em casa, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, nesse quadradinho, é o time que mais cedeu defesa difícil, 30 até agora no campeonato inteiro, tá? E aí vocês vão ver que nos últimos 5 jogos essa tendência ela se mantém, né? Então aqui, ó, contra o Fluminense foram 3 defesas difíceis, contra o Bahia foram 3 defesas difíceis. Ainda o Fernando Castro ainda entrou para porque o Douglas se machucou, então teve mais uma defesa difícil, ou seja, no jogo do Bahia foram 4 defesas difíceis no total. Contra o Grêmio, que tem um time, uma defesa mais organizada, foram uma defesa difícil que o CAP cedeu. Contra o Flamengo, mais 3 defesas difíceis. E contra o Vitória, uma defesa difícil. E aí fez -5 porque foram 4 gols. Por isso que eu não indiquei o Ronaldo. Acho que o Vitória é bem
bem fraco defensivamente, às vezes o Botafogo acha ali o caminho do gol e acaba piorando um pouco a conta dele. Ah, Fernando, mas aí você está falando também de um time que meteu 4 gols e está indicando o Richard. Então, como eu falei, é uma escolha por defesa difícil, tá? Então, o Paraná tem a maior tendência de tomar gol? Tem. O placar mais provável é 2-0. Dentro de todos os jogos que a gente está fazendo aqui para essa rodada, é o maior placar proposto aí para esse jogo. Os outros jogos sempre estão tornando empate, ou 1-1, ou 2-1. Então, a maior probabilidade de ter 2 gols nesse jogo aqui do Atlético Paranaense e Paraná. Mas a gente tem um porém. Paraná está indo também com time misto. Então, talvez diminua um pouco essa questão desse placar de 2-0. Pode servir algumas defesas difíceis também. Eu acho que o Richard vai acabar trabalhando bem. Né? Ele tem 16 defesas difíceis em 11 jogos. É bastante coisa, então é mais de uma por jogo. E acho que vai dar trabalho, acho que pode ir bem nessa rodada. Bom, segundo goleiro é o Cássio. O Inter, ele cede uma pontuação boa, né? Se vocês olharem aqui, ó, são quase 5 pontos. Se a gente olhar o campeonato inteiro, nos últimos 3 jogos isso aumenta para quase 8. E nos últimos 5 isso fica na casa dos 6. Tá? O Inter já cedeu 20 defesas difíceis, então dos visitantes é o terceiro que mais cede, só perdendo pelo Atlético Mineiro e Fluminense. Tá? Então, chuta mesmo, o Inter vai para cima. O Corinthians com Jairzinho, né? Desculpa, com Jair Ventura, monta um time mais defensivo. O Jair gosta de montar times assim mais defensivos mesmo. E aí o Cássio é um excelente goleiro, cara. Não tem muito o que falar do Cássio. Tem uma média em casa de 7 pontos em 8 jogos. Já foram 21 defesas difíceis, né? 6 saldos de gols. Então, assim, praticamente em metade dos jogos o Corinthians segurou esse saldo de gols, né? Dos jogos do Cássio. E aí, se você olhar aqui, ó, contra o Inter, você vai ver que quando segura, mesmo não tendo SG, você vê que o Jandrei saiu com 11.4. Claro, tem uma defesa de pênalti aqui, mas foram 3 defesas difíceis nesse jogo, tá? E um cartão amarelo. Então, assim, por isso que diminuiu bastante essa média do Jandrei. Jandrei estava mitando, então, assim, tem uma falta sofrida, 2 passes errados. Então, se não fosse esses scouts aqui, o Jandrei teria feito aí quase, sei lá, 15 pontos. Quando pegou o Cruzeiro conseguiu segurar o saldo de gols e fez 2 defesas difíceis, o Fábio. Contra o Bahia, tomou um gol e ainda teve uma defesa difícil. Contra o Fluminense, 3 defesas difíceis. E contra o Atlético Mineiro, uma defesa difícil. Então, assim, sempre tem ali 1, 2 ou 3 defesas difíceis quando enfrenta o Inter. Não tem tanto saldo de gol, né? Se você olhar nos últimos 5 jogos, foi só um saldo de gol. Mas, né, é meio que uma escolha por SG e mais defesa difícil. Acredito que vai ter algumas defesas difíceis e acho que o Corinthians tem a possibilidade aí de segurar o saldo de gol, tá? E aí a gente está indicando o Santos é a última indicação. O Santos é puramente por saldo de gol. O Paraná não faz gol fora de casa. Nos últimos 5 jogos não meteu gol. Né? Então, assim, últimos 5 jogos, 5 saldos de gols. Mas também não tem muita defesa difícil. Então você vê aqui, ó, que a média dos goleiros que jogam no Paraná sempre vai ali de 5 a 8 pontos. Né? Só que contra o Sport, que foi 11.7, foi meio atípico. Mas também porque o Sport dá liberdade para ir para cima, então acaba ficando bem vulnerável para qualquer time, tá? Então, isso daqui é por segurança. Como eu falei, quem não quiser o Santos pode ir no Groi por segurança também, acho que é a mesma coisa, tá bom? Então, são os nossos 3 goleiros aí para essa rodada, tá bom? Bom, vou falar um pouco aqui dos jogadores com maiores regularidades dentro de casa e fora de casa. Vamos começar por dentro de casa. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu já expliquei para vocês isso no WhatsApp, como funciona. Então, já vou pegar aqui ó, o Sander como exemplo, tá?
e aí depois vocês passem aí para os outros nomes que a gente tem, tá? O Sander, o que é a média básica, para vocês entenderem? A média básica, eu peguei todos os scouts dos jogadores, tirei os scouts mais altos, que é gol, assistência e saldo de gol, e aí eu trouxe alguns scouts básicos, como roubada de bola, finalização defendida, finalização para fora. Trouxe alguns os scouts negativos, que são cartão amarelo, impedimento e passe errado. No geral, isso é mais ou menos aí o que que um jogador faz, né? De roubada de bola, finalização, se é violento, se não é violento. E aí a gente pega somente esses scouts e vê qual que é a pontuação desses scouts, né? Fazendo a soma desses scouts por jogo, desse jogador, quanto que ele fica em média e como que essa média varia. E aí a gente pegou dois modelos, tá? A gente está pegando a média básica dele, vendo quantas vezes esse jogador fez a média dele ou acima, e aí a gente também determinou 4 pontos numa segunda visualização, determinando 4 pontos para dizer assim, quantas vezes esse jogador fez no mínimo 4 pontos, né? Fez 4 pontos ou mais dentro do campeonato. E aí pegamos os maiores percentuais, né? Os maiores percentuais dessa quantidade que ele ficou acima da média básica e acima de 4 pontos, e trouxemos jogadores. Então isso é regularidade, quer dizer que os jogadores não dependem tanto de scouts com pontuações maiores para fazerem aí no mínimo 4 pontos, né, para ir bem, tá? Então aqui eu vou trazer o Sander só para vocês terem uma noção. O Sander é um lateral que tem uma média básica de 4.4 em 11 jogos, ou seja, se a gente tirando o saldo de gol, né, porque o Sport praticamente toma muito gol, tirando assistência, tirando gol, o Sander fica com 4.4 pontos, né, de média. Se a gente olhar quantas vezes o Sander ficou acima dessa média básica, foram 55% das vezes, ou seja, em 11 jogos, 6 dele ele ficou acima de 4.4. Quando a gente bota na segunda visualização de quantas vezes ele ficou acima de 4 pontos, esse percentual sobe para 64%. Então, realmente aqui, ó, vocês estão olhando, a gente traz um gráfico aqui à direita, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, aqui eu trago a foto trago o jogador com os seus scouts, a média básica dele total, tá? Isso aqui é a média básica dele total, considerando dentro e fora de casa, e como a gente está falando aqui dentro de casa, eu estou trazendo a média básica dele dentro de casa. Aqui são as análises que a gente traz, né? Então, quantas vezes ele fica acima da média básica, quantas vezes ele fica acima dos 4 pontos, e aqui o evolutivo dessa média ao longo do campeonato. Então você vê, ó, que o Sander realmente fica sempre acima ali dos 4 pontos, e essa média vem cada vez crescendo, né? Então você vê aqui, ó, que é uma tendência que mesmo de altos e baixos é uma tendência que vai crescendo. Então aqui era 4, foi para 5, foi para 6, foi para 8, aí fica em 7, e aí você vê que os picos dele, né, de queda começam a crescer também, ó. Vai de 0,2 para 2,6, para 2,7, para 4,9, para 4,7. Então realmente o Sander é um jogador que não depende de um jogo que propicie muita roubada de bola, né? É um pouco fora da curva. Então é um jogador bem irregular. Se vocês quiserem optar aí, tiver difícil de escalar lateral, o Sander é sempre uma boa opção, tá? Aqui embaixo tem as outras opções. Calma aí que saiu. Tem as outras opções, então assim, o Arrascaeta, o Everton, mesma coisa, o Patrick e o Paquetá, o Ediar, então são todos esses jogadores aí com regularidade. E aí a gente faz a mesma coisa com os jogadores que jogam em casa. Eu não quero me estender muito, eu só quero falar que como o Pedro Jeromel entra nas duas situações,
mas fora de casa o Kahneman acaba tendo uma média básica maior, então quando a gente ficar na dúvida, Kahneman ou Pedro Jeromel, você já tem na cabeça que fora de casa o Kahneman tem uma média básica maior do que o Pedro Jeromel. E o que é engraçado é um jogador aqui, dois jogadores que talvez a gente não olhe tanto, Kleber Reis indo no Paraíba jogando fora de casa, ambos são bem regulares, tem uma média básica sempre ali próxima a 4 ou acima de 4. O Kleber Reis também, mesmo o Paraná sendo um time que toma muito gol, tá bom? E aí, então, esse materialzinho fica aí para vocês. Não vou atualizar toda a rodada, como eu falei anteriormente. Isso daqui eu vou atualizar de 3 em 3 rodadas. Então, deve ter mais 3 ou 2 atualizações desse material aí até o final do campeonato, porque isso não vai mudar tanto e você já tem uma noção de quem tem essa regularidade, tá? Bom, alguns nomes desses aqui a gente trouxe no material, porque é uma rodada que está complicada de escalar, não por não ter opção, mas porque as opções ainda não estão válidas, né? Não tão como dúvida. Então a gente traz aí alguma coisa de regularidade, tá bom? Bom, vamos lá. Zagueiro. Bom, os zagueiros mais seguros da rodada são Pedro Jeromel e Kahneman, ambos pela mesma situação, tá? Os zagueiros que enfrentaram o Ceará, ambos, se você pegar ali a pontuação, sempre fazem ali de 5 a 7 pontos. Em alguns casos que realmente tomou um gol, né, não segurou esse saldo de gol, mas aí você vê que são casos contra times mais fracos, né, Paraná e Vasco. Teve a situação do Flamengo, né, mas acredito que se você pegar ali América Mineiro e São Paulo, ambos seguraram o saldo de gol, fizeram ali na casa de 7 pontos, os zagueiros. Acredito que o Grêmio não vai perder saldo de gol. Talvez seja os dois com a maior segurança. E aqui acaba que o Ceará ele pega o campo inteiro, então tanto faz pegar o Pedro Jeromel ou o Kahneman. Lembrando que lá no nosso material a média básica do Pedro Jeromel em casa é maior, ou seja, em casa, dentro de casa, o Jeromel costuma ir melhor do que o Kahneman, tá? Então, quem quiser dobrar a zaga do Grêmio, acho que é tranquilo para fazer isso. Quem não gostar muito de dobra, tá? A gente está indicando aqui mais 2, que é o Arboleda e o Léo Pereira, tá? O Arboleda, por que a gente indica o Arboleda? Se vocês olharem aqui, o América Mineiro também é um time que cede lá em torno de 5 pontos, né? Então, se você pegar aqui, ó, se a gente for olhar saldo de gol cedido, o Paraná lidera isso com 11 saldos de gols cedidos até agora, ou seja, não faz gol. O Paraná não acaba não cedendo tanta, não faz gol jogando fora de casa, já fez poucos gols no campeonato, tá? O América Mineiro ele é ali o quarto com 7, ou seja, quase 70% ali das vezes não fez gol fora de casa, tá? E acaba cedendo também uma boa quantidade de roubada de bola. Então por isso que a gente está trazendo aqui o defensor do São Paulo, tá? Como opção. E aqui também está trazendo o do Atlético Paranaense, porque o Paraná cede aí de 6 a 7 pontos, que é o saldo de gol, que é 5, mais aí uma ou duas defesas, mais uma ou duas roubadas de bola, porque você vê que realmente o Paraná não cede tanta roubada de bola, tá? Então ali acaba sendo um zagueiro também tranquilo, né? A gente vê que não tem médias tão altas de zagueiro para essa rodada, a maioria ali está dentro do que a gente fala. Outros, como Palmeiras e Bahia, também cedem uma boa pontuação, mas do lado de lá está Sport e Vasco, que são times que não são muito confiáveis, que tendem a levar gol, tá? Então, por isso que a gente está aqui indicando esses dois. Fernando, por que Arboleda? Não o Anderson Martins ou não o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio tá provável.
Então, a gente não sabe como vai vir o time, tá, do São Paulo. Eu já li que são três zagueiros, já li que o Rodrigo Caio vai para a reserva e ele vai entrar normal, jogando com dois zagueiros e dois laterais, né? E já li que o Reinaldo vai subir, já li que o Reinaldo não vai subir. Então, assim, a certeza que eu tenho é o lado direito o lado direito de quem joga contra o América Mineiro, o zagueiro direito que quando joga contra o América Mineiro vai melhor. Quem faz esse papel é o Arboleda. Eu acredito que ele não vá tirar o Arboleda para colocar o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está pegando o ritmo de jogo. Pode ser que ele realmente entre com três zagueiros. Nunca fez isso no campeonato. Acho que talvez seja bem difícil. Então eu estou indicando aqui o Arboleda, porque eu acho que o Arboleda joga na direita e tem essa possibilidade. Então, quando você analisa aqui os jogadores que pegaram o América Mineiro, até na última rodada eu tinha falado do Carly, né? Então, assim, o Carly realmente fez 9.2, e aí você vai pegando aqui, ó, o Carly 3 roubadas de bola, o Bruno Bispo jogou na direita com 3 roubadas de bola, se você pegar aqui o Thiago também joga na direita 3 roubadas de bola, tá? Então, assim, sempre quem joga na direita contra o América Mineiro rouba ali de 3 bolas. Então, o Arboleda tem a grande possibilidade de saldo de gol, né, como a gente viu lá em cima, tem um grande potencial de roubada de bola, e ele ainda sobe bem, ainda pode fazer um gol, enfim. Então, o Arboleda aí é um bom nome para quem não quiser dobrar a zaga do Grêmio. E por último aqui, o Léo Pereira, como eu falei, 5 jogos, 5 SGs. E as roubadas de bola, como eu falei, Paulo Miranda, 4 roubadas de bola. Se você pegar aqui contra o Sport, tem um SG mais uma roubada de bola. Contra o Corinthians não teve roubada de bola. Contra o Inter, o Emerson Santos, 4 roubadas de bola. E contra o Palmeiras, não teve roubada de bola. Então, ele vai intercalando. Então, é saldo de gol e mais uma ou 2 roubadas de bola. Estamos colocando o Léo Pereira, não sabemos quem vai ser o outro zagueiro. Mas o Léo Pereira aí é um jogador tranquilo, não é um cara muito faltoso. Faz ali uma ou 2 roubadas de bola, ainda vai um pouquinho para cima, ainda vai mais para frente, então pode ser aí que saia com saldo de gol mais uma ou 2 roubadas de bola, tá bom? Então esses aí são os zagueiros da rodada. Se vocês quiserem dar uma olhada, né, tem a tabelinha aqui de vocês. Não tem tanta opção. Quem rouba muita bola, quem cede muita roubada de bola, tá pegando um time mais fraco. Então, por exemplo, o Fluminense, que cede muita roubada de bola para zagueiro, cara, a Chapecoense é muito fraca, a possibilidade de SG é muito baixa. O Atlético Mineiro pega o Flamengo, também mesma situação. E por aí vai, tá? Então, quando você olha aqui para quem joga dentro de casa, Flamengo e Grêmio cedem muita roubada de bola, mas arriscar botando um zagueiro do Galo e um zagueiro do Ceará contra esses dois times que são bem ofensivos, é um risco bem grande de perder o saldo de gol e aí vai ficar só com 3 pontos, tá? Então trouxemos aqui os zagueiros mais tranquilos, né, mais prováveis de saldo de gol e ainda com a possibilidade de roubada de bola, tá bom? Bom, passando aqui, vamos para laterais esquerdos, tá? Como eu falei lá no grupo, não tá tão tranquila essa rodada para lateral esquerdo. A gente tem pouca opção e o que tem tá bem complicado, porque assim, o Bahia cede uma pontuação bizarra para lateral esquerdo, tá? E também cede muita roubada de bola. Só que o Bahia cede essa pontuação alta em função do saldo de gol cedido. Então são 8 no total. Só que pega um Vasco que só conquistou 2 saldos de gols em casa. Ou seja, cara, a possibilidade do Bahia fazer um gol é enorme nesse jogo. Então você já sai com o lateral esquerdo com uma possibilidade de SG pequena.
O lateral esquerdo do Vasco até é bom, é o Ramon. Ficou um pouquinho de tempo fora, mas é um cara que é bom. Ano passado fez bons jogos, roubava bastante bola. Quem quiser arriscar, né, quiser diferenciar um pouco, falar, cara, quero arriscar, acho que o Vasco vai segurar o saldo de gol e, pô, vai que eu faço lá uma pontuação bizarra por causa disso daí. Então, eu sugiro aí colocar o Ramon. O Ramon é uma boa opção. As outras, cara, são sempre a mesma questão lá dos zagueiros, né? Quem cede muita pontuação pega um time bem ofensivo, então a possibilidade de SG é pequena, né? Então a gente tentou trazer também aqui as boas opções, tá? Bom, Vitor Luiz, por que o Vitor Luiz? Se a gente pegar aqui esse jogo, né, der um zoom nesse jogo, a gente vai ver que o Sport cede em média 4 pontos para lateral esquerdo. Isso daqui se mantém, aumenta um pouquinho nos últimos 5 jogos e cresce consideravelmente aqui para 7,3 nos últimos 3 jogos. Quando a gente traz aqui as roubadas de bola cedida em casa, o Sport é o segundo time que mais cede roubada de bola para lateral esquerdo. São 23. Só que a gente tem que entender que também o Sport não cede tanto saldo de gol assim, são só 3. Então só em 3 jogos dentro de casa que cedeu o saldo de gol. Mas quando você pega aqui os últimos jogos, você vê que os laterais fizeram boas pontuações mesmo sem saldo de gol. Então você vê aqui, ó, o Igor fez 7 pontos, 6 roubadas de bola, sem saldo de gol. O Reinaldo do São Paulo fez 4,8 com 2 roubadas de bola, indo para cima, né, bem ofensivo. E aí, quando segurou o saldo de gol, que foi no caso do Giovani e no caso do Egídio, fez ali, o Giovani fez quase 13 pontos, o Egídio fez 7,3 e só fez essa pontuação porque errou muito passe, né? E então o Giovani mesmo jogando esse jogo ele jogou como lateral, mesmo assim fez 6 roubadas de bola, ainda foi para cima, enfim. Então o Palmeiras vai com o time provavelmente deve ir com o time reserva, acredito que não vai com o time titular. Jogou no meio da semana, joga na outra, então deve ir com o mesmo time que da rodada passada. Não sei se vai segurar a saldo de gol. Eu sei que os dois times do Palmeiras, tanto o reserva como o titular, tendem a ir bem, mas a gente não sabe ainda muito bem quem vai jogar, não tem notícia até o momento que eu gravei esse vídeo, mas aí o Vitor Luiz é uma boa opção para a rodada. E o outro também, a outra indicação, também é um lateral que joga fora de casa, é o Iago. Se vocês perceberem a mesma situação, o Corinthians ele cede muita roubada de bola, né? Dentro de casa. A mesma do Sport, tá? Também é o mesmo cenário, cede mesma quantidade de roubada de bola dentro de casa, também cede somente 3 saldo de gols, né, até agora, só que enfrenta o Inter, que tem um time forte, que tem uma defesa forte, apesar de estar indo com a defesa reserva, cara, é um time bem organizado, um time que tem um meio campo forte, que provavelmente não vai deixar o Corinthians jogar muito, então entra no mesmo esquema. Então você vê aqui, ó, Sander fez 4,7 com 4 roubadas de bola e tomou um amarelo, então era para ficar ali na casa dos 7. O Fábio Santos teve 2 roubadas de bola, fez 9,3. Isso é um gol, então não tem muito a ver com os scouts dele, mas tem 2 roubadas de bola. O Igor do Paraná, 5 roubadas de bola. O Bruno Cortez segurou SG mais 2 roubadas de bola. E o Jonathan segurou SG mais uma roubada de bola. Então tem um potencial bem grande aqui também de roubada de bola. Talvez um pouco menor do que o Sport. Eu acho que o Sport força mais, tá? Mas os dois aqui estão na mesma situação. E aí a gente traz o Sander. Por que a gente traz o Sander? Os times que enfrentaram o Palmeiras não fizeram uma pontuação tão absurda, né? Então você vê ali que cederam pouquíssimas roubadas de bola. Se vocês olharem aqui, ó, o Palmeiras cede 26 roubadas de bola no campeonato inteiro,
mas não cede tanta pontuação assim para lateral esquerdo. Cedia mais no campeonato, isso veio diminuindo nos últimos jogos. Provavelmente a maioria dessas roubadas de bola vieram lá do início do campeonato, então não estão muito agora. E quando você dá esse zoom aqui, você vê que de 5 em 5 partidas, até cede ok, né, de duas, né, duas roubadas de bola aí em jogos mais tranquilos. E teve picos aí de 4 a 5 roubadas de bola, também muito em função do time tá, aliás, desculpa, o Corinthians, né? Tô falando do Corinthians. Muito em função de outras situações, Corinthians com alguns problemas, mas se realmente o jogo for 0 a 0, o Iago pode aí fazer 2, 3 roubadas de bola e aí sair com uma boa pontuação, tá? E aí, aliás, falei do Iago, e aí tava falando do Sander, desculpa, é o sono que tá batendo, mas assim, se vocês pegarem aqui, como eu tava falando do Palmeiras, cede boas pontuações, mas isso acaba caindo, e isso você reflete aqui, ó, você vê que é de 1 2 roubadas de bola por jogo, não é muita coisa, os jogadores não têm tanta pontuação assim, mas por que a gente traz o Sander? Porque como a gente viu no material anterior, a média básica do Sander fora de casa é muito alta, então acaba sendo aí uma boa opção para quem quer apostar no Sander dentro de casa. É um cara que vai muito para cima, mas acaba roubando bastante bola, tá? Bom, lateral direito a gente está trazendo um pouco de segurança, então estamos trazendo aqui o Léo Moura, até porque o Ceará não cede tanta roubada de bola sim para lateral, mas cede uma excelente pontuação, né? No campeonato inteiro é 5, essa média aumenta se a gente olhar aqui os últimos 3 e 5 jogos. Então, por que essa média aumenta? Porque nesses últimos 3 e 5 jogos tem bastante roubada de bola, né? O Norberto que fez 3 roubadas de bola e segurou o saldo de gol. Teve o gol do Bruno Pérez, então também tem um potencial. O Léo Moura apoia bastante, então tem um potencial ofensivo, tá? E aqui o Júnior você vê também que 4 roubadas de bola, então tem aí um potencial de roubada de bola. O Moura não é muito bom em roubada de bola, mas apoia bastante, então pode sair uma assistência, pode sair um gol, ou quem sabe até ir bem com roubada de bola, fora que a segurança, como eu falei, Ceará já cedeu aqui 6 saldos de gols, né? Então mais de 60% dos jogos que ele jogou fora de casa não fez gol e está pegando talvez a melhor defesa do campeonato. O Renan Lodge tem uma pontuação, ataca bem, né? Funciona, ele apoia muito bem, apesar das médias dele não representarem muito isso. Mas os jogadores laterais direitos que enfrentaram aqui o Paraná ficaram ali na casa de 3, 4, 5 pontos, todos com SG. Acho que o Lodge apoia bastante, então pode acabar mantendo SG e fazendo umas boas roubadas de bola. E como pode subir, pode ser uma opção lá para cima. Ah, Fernando, não vi aqui o Reinaldo, não vi aqui o Pikachu. Não, vocês não viram. Por 2 motivos. O Pikachu não tenho certeza que vai jogar. A entrevista que tem dessa situação, a única frase que tem é: o time vocês vão saber na segunda-feira, então eu não vou indicar para vocês, fica por conta e risco, tá? É uma excelente opção se realmente fosse jogar, porque o Bahia geralmente quando joga fora de casa é bem tranquilo, é bem inofensivo e toma bastante gol. O Reinaldo, eu não sei se ele vai como lateral e eu não sei se ele vai como, como ponta. Se for como ponta, entra com uma boa opção, porque pega um time fraco, mantém SG, ainda pode fazer gol, então tem que ficar ligado nas notícias. Mas eu não coloquei o Reinaldo porque, dentre as opções que tem, o que tinha menor possibilidade, tá? Tem o Botafogo aqui, vocês vão ver, mesmo esquema, né, que eu falo. Tem alguns times aqui que cedem bastante pontuação, como o Botafogo, que aí está cedendo sempre roubada de bola ali, 25, mas também cede muito saldo de gol, mas pega um Vitória que não que toma muito gol, né? Então acho que não sei se vale a pena arriscar. Também os laterais do Vitória ali não são talvez os melhores para essa posição, tá bom? Então matamos aqui também
lateral direito. Bom, meia. Cara, meia foi bem difícil, tá? Porque os meias que seriam bons para essa rodada, assim, um meia que é excelente para essa rodada é o Zé Rafael. Não tenho notícia dele, não treinou, não tem nada. Eu acho que ele vai para o jogo, tá? Mas o Bahia tá exausto. O Zé Rafael deu uma entrevista dizendo que tá bem cansado, então a gente não tá trazendo ele. E aí aqui a gente veio por pontuação, tá? E, enfim, e analisando cada jogador. O Atlético Paranaense, apesar de não ceder tanta pontuação assim para meia e não ceder uma roubada de bola expressiva frente aos os outros times, é um dos times que mais cedeu gol para meia. São 10. Só perde para o Botafogo, que cedeu 16. Tá? Contra um time que já fez 11 gols de meio campo. Por que a gente está trazendo o Paquetá? Aí aqui pode ser Paquetá ou Everton Ribeiro, tá? Então, tanto faz, os dois são meio ofensivos, jogam lá. A gente está trazendo o Paquetá porque no nosso material a média básica do Paquetá é impressionante, né? Se você tirar os scouts ofensivos. E o Paquetá provavelmente vai jogar ali na função do Diego, então vai jogar mais à frente, então é bem rápido. Então a possibilidade de gol e assistência e chute, né? Enfim, é bem grande. E aí, se vocês analisarem aqui os times que enfrentaram o Atlético Mineiro dentro de casa, vocês vão ver que também tem aqui um potencial para o Cuejá. Né? Então, por exemplo, o Ariel Cabral, 5 roubadas de bola, Romero, 3 roubadas de bola. Nesse jogo aqui, não teve nada de gol para meia. Contra o Corinthians já é diferente. O Pedrinho já fez um gol e também roubou 4 bolas. Então acho que o Pedrinho está bem ali próximo do Paquetá. Então acho que tem possibilidade de gol e de roubada de bola do Paquetá também. Tá? E aí vocês veem o Gabriel aqui com 3 roubadas de bola. Então tanto o Paquetá quanto o Cuejá. Quando você joga aqui para o Vitória, você vê que o Iago fez 5 pontos e teve bastante chance aqui para chute, né? Foram 2 finalizações para fora, uma defendida e ainda fez uma roubada de bola. Vitória é um time mais fraco também, não dá para comparar. Contra o Botafogo, vocês veem aqui o Léo Valência com roubada de bola, com 3 finalizações defendidas e uma finalização para fora. Vê o Gustavo Bochecha com 5 roubadas de bola. Tá? Então, os outros meias aqui, ó, também com finalização defendida e tal. E você vê aqui o Lindoso também com 3 roubadas de bola. E aí pro Bahia, quando você vê, você pega o Gregory com 5 roubadas de bola e você vê que o Regis fez um gol. Ou seja, tanto Paquetá como Cuéllar para esse jogo são boas opções, tá? E aí também fica aí o Everton Ribeiro também para essa opção. O Iago, a gente não sabe muito bem quem é o meia que vai jogar. Eu li que o Iago vai jogar. O Iago meio que faz esse meia centralizado. Botafogo toma muito gol de meio campo, muito gol. É absurdo a quantidade de gol que ele toma para meio campo. Então a gente está trazendo o Alisson justamente para isso. O Alisson não, o Iago. Então você vê aqui que nos últimos jogos tomou gol do Alisson, do Grêmio. Né? Se você for para o Palmeiras, tomou gol do Lucas Lima. Né? Se você descer para o Paraná, tomou gol do Alex Santana. Se você descer o Inter, que o meia não fez gol. Mas toma muito gol, inclusive no jogo do meio de semana tomou mais 2 gols de meio campo. Então é uma boa possibilidade aí do Iago fazer um gol aí em cima do Botafogo, tá? Bom, trazendo aqui os últimos mais 2 meias, tanto Thiago Santos, mais 2 volantes, Thiago Santos e Richarlison. Se vocês olharem aqui a quantidade de pontos que fizeram os volantes contra o Sport é algo impressionante. Então, Bruno Silva fez 5 roubadas de bola, fez 10 pontos. Lucas Silva fez 5 roubadas de bola. O meio-campo do Cruzeiro praticamente quase todo mundo roubou bola. Contra o Paraná, Alex Santana, 2 roubadas de bola. Johnny Lucas, 3 roubadas de bola. Contra o América Mineiro, você vê também meio-campo muita roubada de bola e o Wesley com 3 roubadas de bola. Quando você pega o São Paulo,
você vê que o Jusilei com 3 roubadas de bola, e a Chapecoense você vê ali o Eli Carlos com 4 roubadas de bola. Então, dentro de casa, o Sport acaba indo para cima, o que facilita aí o trabalho do Thiago Santos, né? Então, o Thiago Santos tem uma média fora de casa de 6 pontos, costuma ir bem fora de casa, então é uma boa opção aí para essa rodada, né? E provavelmente pouquíssima gente deve estar pensando nele. Outro que é boa opção também é o Richardson. Pô, mas você vai botar o Richardson no meio do Ceará, então vamos voltar aqui na tabelinha para vocês entenderem. O Grêmio é o time que mais cedeu roubada de bola para meio campo. São 123 roubadas de bola até agora que cedeu. Então é um número bem expressivo. Então quando vocês olham aqui, quando vocês olham aqui o Richardson, que é esse primeiro volante, e comparam com os últimos jogos, vocês vão ver aqui, ó, Alex Santana, 3 roubadas de bola, Jean, 5 roubadas de bola, cadê aqui, ó, outro, Ariel Cabral, Lucas Romero, 8 roubadas de bola, Rafinha também roubando bola, o meio-campo do Vitória também, todos com roubada de bola. Everton Cuellar, Everton Ribeiro, todos com roubada de bola. Então o Richardson aí é uma opção para quem quiser arriscar. Grêmio com o time titular cede muita roubada de bola, tá bom? Mais 2 meias aqui. Um é o Alisson. O Alisson, cara, tá jogando muito, né? Apesar do Ceará vir fechado e não ceder tanta pontuação assim para meia ofensivo, tem alguns jogos que são interessantes. Então você vê aqui, ó, que o Everton Ribeiro com 4 pontos, Paquetá com 8. Então, assim, são times comparáveis, né? O Grêmio com o Flamengo, são times grandes que jogam para cima. Diego Souza é atacante, né? Vem aqui como meia, mas fez ali uma boa pontuação. O Giovanni Augusto, que tem um pouco essa função de meio ofensivo, que aí joga ali bem parecido com o Alisson e bem parecido ali com o Paquetá, também fez 9.4, o Wagner fazendo 11 pontos, né? Então você vê que realmente é uma boa em alguns jogos, esses meias de ligação, meias ofensivos aí vão bem. E o Rodrigo Dourado, se o Grêmio é o primeiro a ceder o mais roubada de bola jogando em casa, o Corinthians não fica muito atrás, né? O Corinthians é o 4º time, ali com 99 roubadas de bola cedidas jogando em casa. Então, assim, é muita roubada de bola também para meia, tá? Então, só para vocês terem uma noção, para vocês olharem aqui, ó, quando a gente dá um zoom, fora que o Rodrigo Dourado também está no material, com uma média básica bem alta, e quando a gente dá um zoom aqui, você vai ver que, ó, contra o Sport, Jair e Marcão Silva, 3 e 4 roubadas de bola, Adilson, 3 roubadas de bola, José Wellison, 6 roubadas de bola, Alex Santana, 2 roubadas de bola, contra o Grêmio, que não tem um volante fixo, Ramiro e Jailson com 2 roubadas de bola cada um. Então, geralmente é para esse primeiro volante, né? Então, o Dourado é o primeiro volante, acaba que o Edenilson está fazendo um pouco de segundo volante, né? Eles misturam, então acaba aí que o Dourado também é uma excelente opção para essa rodada, tá? Fernando, não tá o Diego Souza aí. Então, não tá, porque eu trago o Diego Souza como atacante. Então, vocês vão ver no próximo material. Bom, vamos lá. Cara, atacante eu estou seguindo bem a premissa aqui de pontuação cedida e gols. Então você vê que quem cedeu mais gol fora de casa foi Fluminense, América Mineiro e Bahia. E quem cedeu mais gol dentro de casa foi Chapecoense, Sport e Vasco. Tá? Eu não indiquei ninguém do Palmeiras, porque eu não sei qual time, então não tem nada. Não sei se vai jogar o Davidson, não sei se vai jogar o Borja, não sei se vai jogar o Willian. Então, cara, fica aí como boa opção o jogo do Palmeiras e Sport.
o Sport leva bastante gol, né? São 8 gols dentro de casa que já tomou. Então, se vocês quiserem como opção colocar um atacante do Palmeiras, também é uma boa opção, mas vejam quem vai jogar para não perder jogador, tá? Então aqui, estou trazendo o Gilberto. Gilberto provavelmente vai jogar. Eu li uma notícia que ele provavelmente vai para o jogo. Então, o Vasco toma muito gol dentro de casa, muito gol. Então, se vocês forem pegar aqui contra o Flamengo, atacante não fez gol, mas o Vasco fez um gol, né? Foi gol contra, então tomou um gol. Contra o Santos, o Gabriel fez 3 gols. Contra a Chapecoense, o Leandro Pereira fez um gol. Contra o Ceará, aí não teve gol do Ceará aqui de atacante. E contra o Corinthians foram 3 gols. O Bahia não costuma fazer tanto gol fora de casa, tá? É um time que só fez 2 até agora. Mas o Gilberto é um jogador muito bom, tá numa fase boa, e para quem acredita em lei do ex, né, já jogou no Vasco, então pode ser que apareça. Só tem uma coisa que vocês têm que se preocupar: o Bahia tá bem cansado, tá? O time do Bahia tá bem exausto, todos os jogadores meio que falaram isso, então tem que se preocupar aí para ver se vale a pena colocar o Gilberto ou não. O Everton, cara, o Everton não tem muito o que falar, né? É um jogador fenomenal. Em casa tem uma média de 8 pontos, fora dela de 7 pontos. Média altíssima para 17 jogos, de 7,9. Então é realmente um jogador incrível. É um cara que vai para cima, chuta, sofre falta. Cara, tá jogando com o Alisson. Jogando com o Alisson tem uma facilidade muito maior de fazer gol. Apesar do Ceará não ter tomado gol de atacante, né, nesses últimos jogos, mas tem assim a possibilidade de, de roubar bola, de chutar, né? Então entra aqui também porque a média básica dele é bem alta e é um jogador, cara, o Grêmio vai para cima provavelmente, mesmo com o Ceará fechado, é um jogador que sabe achar os espaços. Estamos trazendo o Cirino, mas assim, pela fragilidade do Paraná, cadê o Cirino? Cirino aqui pela fragilidade do Paraná, porque se vocês olharem aqui também, o Paraná cede até uma pontuação ok, mas cedeu, né, seis gols cedidos até agora quando joga fora, geralmente vem bem fechado. Mas, cara, o Paraná meio que já entregou os pontos, né? Já tipo, já caí mesmo, a gente tá ali jogando. Então pode ser que o Atlético Paranaense vá para cima. O Cirino tá vem voltando de lesão, tava muito bem. E se vocês enxergarem aqui, vocês vão ver que mesmo se não tiver gol, alguns atacantes foram bem em outros scouts. Então, o Rogério aqui deu uma assistência, o Roger fez uma finalização na trave, era para fazer um gol, né? Então, vocês vão ver aqui também o Arthur do Palmeiras indo bem com roubada de bola, o William com assistência. Então, o Marcelo Cirino joga ali no lado de campo, joga na direita, não vai pegar o Júnior, né? O Júnior tá machucado, então também. Aliás, joga na direita, pega o lateral esquerdo do Paraná, que não é muito forte, né? Então o Júnior realmente que é muito forte defensivamente. E aí pode ser que o Cirino vá bem. Como eu falei, teoricamente é o que tem o maior placar aqui provável. Se o Atlético Paranaense vier com o time realmente titular, apesar de já ter falado que vem com time misto, mas eu também não deu muita certeza, eu também não sei quem ele vai poupar, tá? Então pode ser surpresa, chega lá na hora, poupa só 2 ou 3 e aí sai com bastante gol, com bastante pontuação. Então preste atenção também nesse jogo, tá? Quando a gente passa aqui para os últimos 3, estou trazendo o Diego Souza porque América Mineiro jogando fora de casa. Se vocês olharem aqui, tomou gol do Léo Ceará. O Hernani foi bem, teve 3 finalizações defendidas e uma finalização para fora.
Se você olhar o Bahia, o Gilberto fez gol. Se você olhar o Santos, teve finalização defendida e finalização para fora. Rodrigo com uma finalização na trave. O Yuri e Alberto com 3 finalizações. Então é um time que, para atacante, né, e centroavante, deixa bastante possibilidade de chutar, de fazer gol. Tá? Então entra o Diego Souza. O São Paulo, cara, precisa da vitória para se manter na liderança, então nada, tem que ter aí um centroavante do São Paulo, e aí os números também mostram que vale a pena. Do Vasco eu trouxe o André Rios. Fernando, porque o André Rios, todo mundo está indicando o Maxi Lopes e isso, aquilo e tal, mas como minha mãe falava quando eu era pequeno, eu não sou todo mundo. Maxi Lopes é um jogador que é muito agressivo, tem pouquíssimos jogos, já tomou 5 cartões amarelos, assim, é absurda a quantidade de cartão amarelo que ele toma. Cara, pode bem, então quem não quiser ir com o André Rios, vai no Maxi Lopes. Só que o André Rios, ele tem uma média em casa melhor, não é tão agressivo assim, se vocês forem ver, tomou só 4 cartões amarelos em 20 jogos, fez 42 faltas cometidas, se você pegar por 20 jogos, são só 2 faltas por jogo, e ainda tem 6 gols, tem assistência, tem finalização na trave, já chutou 37 vezes, aliás, tem 8 finalizações defendidas, enfim. É um jogador aí que também se movimenta muito, às vezes roda, às vezes está lá como centroavante, então finge que é falso 9, então é um jogador que tem aí uma boa possibilidade de ir bem, tem talvez... o Maxi Lopes é um atacante muito melhor, mas como ele está fora de ritmo, peca no tempo da bola, acaba cometendo muita falta. Mas aí ou vai de André Rios ou vai de Maxi Lopes. Eu acho que acho arriscado ir com o Maxi Lopes, mas é o centroavante, né? Então a tendência do centroavante bem é grande, ainda mais enfrentando um time que toma muito gol de centroavante. Então, se você for ver aqui, ó, Pablo fez 16 pontos com gol e assistência. O que o Maxi Lopes tem de bom é um jogador que está dando muita assistência, faz pivô, então por isso até que eu botei o André Rios também, para eles fazerem aquela troca lá, pode ser que saia algum gol. Então o Pablo fez gol e assistência, Derlis Gonzalez fez um gol e uma assistência, Gabriel fez um gol, o Cruzeiro não teve ninguém fazendo nada, e aí o Pedro também fez um gol. Então toma muito gol de centroavante, também dá brecha para esses jogadores mais rápidos. E entre Chapecoense e Fluminense, você pode ir tanto de Luciano ou de Leandro Pereira, ou ainda tem o Victor lá, né? Por que eu tô indo de Luciano? Cara, eu vi o jogo do Fluminense, se repetir os 3 zagueiros, cara, vai ser bem difícil da Chape fazer um gol. Vai vir um ferrolhozinho ali do Fluminense. O Marcelo Oliveira tomou um sufoquinho ali no segundo tempo, no início, mas parece que defensivamente o Fluminense jogou bem. O Luciano tá com uma moral, fez gol no último jogo do Brasileiro, fez gol e uma assistência lá nas altitudes. Ok, o Fluminense jogou no meio de semana, jogou na altitude, pode estar cansado, mas para diferenciar, eu acho que a Chape também não é um time muito forte, é um time fraco defensivamente. Se você olhar aqui, tomou o gol do Nico Lopes, tomou o gol do Borja, tomou uma assistência do Hernani, tomou o gol do PP. Então, assim, é um time que também, dentro de casa, acaba sendo vulnerável. No último jogo tomou o gol do Inter, apesar da vitória. Então, eu acho que aí talvez seja uma boa para apostar no Luciano pela fase que ele está, pela confiança que ele está tendo aí nos últimos jogos e pela fragilidade que tem a Chape. E aí, por isso que eu não indiquei o Leandro Pereira, nem nenhum atacante da Chape, em função do Fluminense vir com 3 zagueiros, mais 2 volantes, mais 2 laterais, mais volante. E no jogo lá, no último jogo aí pela Sula, na hora de defender, o Fluminense ia praticamente tudo para trás. Então aguentou uma boa pressão
jogando fora de casa e jogando nas altitudes, tá? Então, quem quiser, esse é o time. Então, lembrando, Diego Souza que está como atacante, está como meia no Cartola, mas aí é só ir de 4-4-2 e ver quais são as melhores opções de ataque para rodada. Como opção aí fica sempre os medalhões, né? Então, quem quiser arriscar no Gabigol pegando o Cruzeiro reserva, não que o Cruzeiro reserva seja um time ruim, mas é um time reserva, não é um time misto. Lembrando que foi um time misto que segurou 0-0 com o Galo, não é fácil, dentro de um clássico. Então tem também aí a possibilidade do Gabriel. Sempre tem a possibilidade ali do Ricardo Oliveira de ir bem também, né? Pode ser que vá bem. Da mesma forma que tem a possibilidade dos atacantes do Flamengo. Então eu acho que para essa rodada o que a gente tem aí são esses atacantes. Lembrando, também tem o Léo Ceará do Vitória, pega um Botafogo mais fraco. A gente não está trazendo atacante do Vitória porque o Botafogo costuma tomar mais gol de centroavante. E quem quiser esperar, como eu falei no início do vídeo, da análise dos atacantes, quem quiser espera para ver qual é o time do Palmeiras que sai, porque eu acho que uma boa para essa rodada é um atacante do Palmeiras. Tá? Então vê certinho qual o time que vai confirmar. Se for o Davidson, é uma boa colocar o cara aí contra o Sport. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Bom, mais um vídeo aí que a gente finaliza. Né? Mais uma rodada. Dessa vez saiu um pouquinho mais tarde. Tive que dar uma correria aqui. Mas está aí para vocês estudarem, analisarem, acordarem aí nesse sábado maravilhoso. E escolherem aí, fugirem um pouco do basicão aí que o pessoal fala e super bem nessa rodada. Valeu, pessoal. Obrigado aí e boa rodada.